A paz do Senhor Jesus, para você, Tony França, e a todos os ouvintes do programa Expressão da Verdade. Tony França, a gente está atrasado um pouco também. A gente estava entrevistando ainda aí o convidado, né? Eu gostaria que o nosso convidado entrasse mais cedo. Aliás, eu gostaria que ele fosse aí pessoalmente aí no nosso estúdio, né? Falar do trabalho dele, como se deu a conversão dele. E, quer dizer, administrar a palavra a gente administra mesmo. A gente mesmo faz a gente ministra, né? Vamos para a oração, vamos para a concentração que está no Salmos 67. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará em toda a extremidade da terra. Te temerão, andarão no teu amor e no teu temor. Pai nosso que estás no céu, santo e santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já reconheceu o seu erro, já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, eu vou entrar já na palavra, porque o tempo já está se limitando, né? Eu vou para o Salmo 94. Salmo 94, ele diz: apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. Apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. Oh, glória! Então diz a palavra: Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te, ó resplandecente, exalta-te, tu que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaço o teu povo, afligem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Israel. Atendei, ó brutais dentre os povos, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou os olhos não verá? Aquele que ergue as gentes não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade, que são mentira. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreende, ó Senhor, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares o descanso dos dias maus, e até que se abra a cova para o ímpio. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Você ouviu a leitura do Salmo 94, do versículo 1 ao 13.
Só continuando até o 14. Para lhes, diz assim, bem-aventurado, versículo 12, bem-aventurado o homem a quem tu repreende. Porque a palavra diz, eu repreenderei e castigarei todos quanto amo, diz lá em Apocalipse. Ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dar descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça. Oh, glória! E hão de segui-lo todos os retos de coração. Amém. Muito bem. Essa leitura dos Salmos, que diz assim, apelação à justiça de Deus. Falando, aquele que fez os olhos, será que ele não vê? Fez os ouvidos, será que ele não está atento para ouvir as nossas orações? Então, muito bem. Vamos falar agora referente ao ensinamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele trouxe o esclarecimento da palavra de Deus, que diante os escribas e os fariseus, os sacerdotes, eles não tinham esse esclarecimento, a interpretação. Mas o Senhor Jesus, ele veio e se prontificou. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quer dizer, a luz que esclarece. Também falou para os seus discípulos, vocês são a luz, quer dizer, nós somos a luz, aquele que recebeu a palavra, que confia. Como diz lá no livro de aos Coríntios, capítulo 8, diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, você lê, você medita, mais você vai se fortalecendo, se robustecendo na fé. Então, por isso ele diz, vocês são a luz do mundo. Mas não se acende um candeeiro para esconder a sua luz. Na época não existia luz elétrica, então a palavra era falada referente àquilo que existia na época, né? Por isso a Bíblia é muito clara, é muito simples de se entender, porque ela fala muito da simplicidade, principalmente do interior. Porque antigamente não tinha grande cidade, tudo era na base da luz, do lampião, né? Então diz assim, não se acende um candeeiro para esconder a sua luz, mas sim para colocar no velador, na sala, para dar a luz para todos. Então a pessoa é a luz do mundo. O discípulo de Jesus, ele diz, vocês são a luz do mundo, então resplandeça a vossa luz para que o mundo veja. Então, a gente tem que esclarecer a verdade. Eu bem poderia ter escrevido livros, e mais livros, mas aí ia vender o livro, ia explorar aquilo que Deus me deu de graça. Então eu resolvi a pregar, ensinar, incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, a meditar na Bíblia. Foi lendo a Bíblia que eu adquiri a fé. Foi lendo a Bíblia que eu adquiri tudo que eu tenho. Não tenho grande coisa, mas o pouco que eu tenho foi depois que a luz resplandeceu sobre mim. E aí, Jesus disse, resplandeça a vossa luz para que o mundo veja. Então a gente tem pela obrigação de ensinar as pessoas, a obrigação dada por Deus. Mas se você não quiser também, não obriga não. Quer dizer, é o dever. Se você não quiser também, ele não obriga. Tem que fazer por amor. Então ele que nos ensinou, ide a todas as nações. Naquela época existia condições da pessoa ir até todas as nações. Existiam os meios de transporte. Existiam os navios, aquele navio a vela e tudo, demoravam um século para atravessar o oceano. Então, mas ele disse ide a todos. Mas a palavra é hoje, é ontem, é hoje, é para todo sempre. Hoje nós temos as condições de atravessar o planeta Terra em fração de segundo, através de internet, através dos satélites. Então, quer dizer, hoje a comunicação está muito mais simples. Por isso o Senhor Jesus disse,
Olha, não há nada encoberto que não há de vir à tona. O que falar entre quatro paredes pode pregar em cima do telhado. Ele estava falando do futuro. E esse futuro é hoje. Hoje não tem como se esconder mais nada. Só o nosso pensamento, mas já estou estudando até a forma de saber o que a pessoa está pensando. E não vai demorar muito tempo. Então, veja bem. Mas enquanto não sabe o pensamento do outro, nós temos só Jesus está sabendo. E se ele quiser também, ele deixa o homem, a ciência, chegar a esse ponto. Mas se ele não quiser também, ele não tem nenhuma obrigação de permitir, né? Então, veja bem. O Senhor Jesus, ele mandou ensinar todo mundo. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar. O que é guardar? Obedecer. É praticar. Tudo que eu vos tenho ensinado. E aí, quer dizer, e eu vou estar com vocês todos os dias. Quer dizer, e ele ainda disse assim, quem crê será salvo. Quem não crê é condenado. Então, a partir do momento que a pessoa é ensinada, então a decisão é ele. Ele está com o martelo. O juiz é você que está recebendo a palavra. Ou você crê ou você não crê. Ou crê para a salvação ou não crê e será condenado. Não é condenado, já vai ser lançado no fogo do inferno. Você fechou as portas para a luz. Você preferiu as trevas. Então você não quis a salvação, você quer a condenação. Então Jesus diz assim, olha, a luz resplandece nas trevas, mas eles preferem ir para as trevas, para a escuridão. Preferem ficar no escuro e não quer vir para a luz, porque as suas obras são más. Então eles amam o pecado, não querem vir para a luz para o seu pecado não ser revelado. Então os outros não vê o seu pecado, não ser censurado, não ser julgado. Então, o próprio Jesus, ele manda ensinar, mas manda também reter, guardar. Ele diz assim, no livro de João, capítulo 21, ele diz assim, olha, eis que eu vos sopro sobre vós o meu espírito. Quem vocês perdoar, será perdoado. Quem vos tiverdes, será retido. Quem abençoar, será abençoado. Então, veja bem, foi a chave que ele deu para Pedro e dá para todos os discípulos. Então ele fala aqui, após o seu sermão do capítulo 5, ele vai até o capítulo 7. E no capítulo 7 ele diz assim, olha, versículo 6, ou versículo 5. Ele diz, não dê aos porcos, não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando vos despedacem. Bom, são palavras para se meditar. Mas por que Jesus fala que é para ensinar para todo mundo, e depois ele separa, não dá pérolas aos porcos, não dá coisa santa aos cães? Após o ensinamento, aí a pessoa, quer dizer, ele escolheu a viver naquela vida. Então ele se torna um porco, ele se torna um cães, porque o cães, ele volta ao vômito, muitas vezes ele vomita tudo o que está lhe fazendo mal, depois, passado um tempo, ele volta a ingerir novamente. E o porco é a mesma coisa. O porco, além de você tratar ele bem, lava ele, escova ele, e aí é aquele porquinho de estimação, né? Não vai para a lama não, você vai ficar aqui, fica na sala aí, no tapete e tal. Quando você mudar de vista, ele já correu, foi lá para o espojador de lama. Vai voltar todo cheio de lama, vai lamear seu tapete, a sua sala. Quer dizer, sem pensar também que o porco, ele deixa a comida no coxo, ele deixa a comida e vai forçar merda. Quer dizer, com licença da palavra, mas é a verdade. Quer dizer, vai forçar lama. Então,
São palavras duras, que os pregadores não pregam. Ah, mas por que não prega? Jesus não mandou ensinar tudo? Tem que ensinar, ué. Então o porco é aquele que recebe a palavra de Deus, ele recebe, muitas das vezes, a pessoa vai nos lares, ou nos leitos, vai nos hospitais, vai nas penitenciárias, né? Faz oração por aquele povo, ora e tal, jejuma por eles, depois prega a palavra e tal, eles aceitam, e tudo bem, tudo bem. Quer dizer, o prisioneiro, ele aceita Jesus que é para maneirar a pena. Para maneirar a pena, né? Então, aí aceita lá tem até congregação lá dentro, faz reuniões, o pastor vai lá, e vai, se prepara, vai lá para a reunião, e tudo aceita Jesus. Depois, aí o juiz maneira na pena dele e tal, quando ele, aí solta. Depois que ele está lá, sai fora, vai voltar a mesma vida dele que ele estava, a vida errada. Quer dizer, é um porco. E também alguns que estão nos hospitais, você vai, ora, intercede por eles, intercede, a pessoa é curada, e aí depois, quer dizer, recebe aquela palavra lá, quer dizer, alguns é nos hospitais, outros é na própria congregação, a pessoa está todo bichado, né? E aí vai procurar um pastor, um obreiro e tal, e aí faz aquela oração e tal, oh, você precisa congregar, irmão, irmã e tal, vai aceitar Jesus como... Primeiro já está errado que não devemos orar pelas pessoas enquanto ela não aceita Jesus. Se ela aceitar, você ora. Se não aceitou, não ore. Não ore porque não vai adiantar. A oração tem que ter uma concordância. E quem tem que concordar é o paciente, é o doente, é o enfermo. Então, ele tem que concordar. Só se ele estiver no estado de coma, que ele não tem condições de concordar, aí é o familiar, é o pai, a mãe, é o tio, é uma pessoa próxima que está orando juntamente com o orador, com o obreiro, com a obreira, com o pastor. E aí, quer dizer, eles estão concordando. O Senhor Jesus diz, quando duas pessoas ou mais concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado do céu. Não, mas aí a concordância vem do paciente ou de pessoa do paciente, do doente ou da pessoa do doente. Então, agora, se a pessoa está incômoda, se ele não tem condições de concordar, mas depois que ele voltar a si, será evangelizado. Ele é evangelizado. Se ele crê, então ele vai continuar sendo curado, aí ele vai se encher da virtude do Espírito Santo, quer dizer, aí ele vai começar a trabalhar na manutenção dele. Quer dizer, ele vai cuidar dele mesmo, o Espírito Santo vai estar com ele. Quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Eu vou estar com vocês todos os dias. Quer dizer, não é com o pastor, vai estar com o pastor e vai estar com aquele que recebeu a oração. Então é assim. Então ele diz, não dê pérolas aos porcos, não dê coisa santa aos cães para que não as pisem e voltando vos despedacem. Então, o Pedro escreveu que a porca lavada voltou a espojadora de lama e o cão voltou ao seu próprio vômito. Então, é um alerta para os obreiros, é um alerta para você que está começando na vida espiritual com Deus, que você não tem o conhecimento. Toma cuidado para você não estar alimentando porcos, nem os cães. Você não tem obrigação de ficar orando pelas pessoas, não. Você tem que ter obrigação de pregar a palavra. Quem crê será salvo, quem não crê é condenado. A oração se faz em conjunto, ora juntamente com eles. E aí, a pessoa será salva. Graças a Deus que eu não fui na onda de pastor, de ficar só aquilo que o pastor fala. Eu mesmo peguei a Bíblia, fui ler, adquiri uma Bíblia, fui ler o Novo Testamento, as palavras de Jesus, fui comendo, fui me alimentando do pão. E quando ele diz assim, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virais em meu nome e farão grandes sinais de prodígios. Que se possível for engano até os escolhidos. Aí me despertou mais a atenção de saber quem são esses falsos, que são... Acaba sendo os mesmos que pregou, o mesmo que orou, depois eles acabam sendo os exploradores. Então, quer dizer, mas você não é obrigado também a ficar congregando numa congregação só porque ela te curou. Você tem a obrigação de ficar com Jesus. Então,
Você tem que dizer, eu saio desta casa, Senhor, eu saio desta casa, mas não saio da tua presença. Se você sai daquela congregação, mas não sai da presença de Jesus. Então, se eu fosse na onda daquele que me curou, então, quer dizer, estava errado. Porque eu mesmo também se desviou, entrou na política e tal, se eu fosse atrás dele. Não, não fui. Não fui na onda dele. Quer dizer, eu vou na palavra de Deus e não na palavra de pastor. É por essa razão que eu também não escrevi livro, porque eu vou escrever livro, colocar minhas ideias na cabeça das pessoas? Não, eu ensino as pessoas a lerem a Bíblia, a meditar na palavra de Deus. Porque amanhã eu já não estou mais aqui. Você não tem que acreditar em mim. Quer dizer, então quando eu morrer, aí aqueles que acreditavam em mim, agora cadê o meu pastor? O seu pastor é Jesus Cristo, não é eu não é o Luiz Corda, não é ninguém. Então não tem que ir na onda de pastor. E eu não tenho que escrever livro, não, eu tenho que ensinar as pessoas a ler o livro que já foi escrito há 4.000 anos atrás, há 2.000 anos e pouco atrás. Então é assim, não ficar escrevendo livro para vender, para ganhar dinheiro. Tem pessoas aí que é pastor, aí abre uma gráfica, conheço vários, abriu gráfica para depois declarar que vendeu milhares de livros, bateu recorde, é o best-seller. Quer dizer, mentira, para declarar renda, lavagem de dinheiro dos fiéis. Então, abre firma, é empresário. Você não foi chamado para ser empresário, você foi chamado foi para levar a palavra de Deus, no mínimo para a sua família, já que não leva a toda a criatura, mas leva para a sua família. E assim por diante. Então, aí está. E o Senhor Jesus disse, não dê pérolas aos porcos, não dê coisa santa aos cães, para que não as pisem e voltando os despedace. Qual é o significado disso? Está no livro de Provérbios capítulo 23, versículo 9, que diz assim. Provérbios capítulo 23, versículo 9, diz assim, olha, não... 23, 9. Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, quer dizer, não adianta ficar falando no ouvido do porco, porque o porco é o tolo, o cães, tolo. Então, no versículo 9, no capítulo 9, diz assim, versículo 8, não repreenda o escarnecedor, pessoas que gostam de vida do escárnio, não repreenda o escarnecedor para que não te aborreça. Repreenda o sábio, né? Quer dizer, dá um conselho para o sábio, porque ele ia amar-te-á, ele vai dar, oh, glórias a Deus, amém, irmão. Então, versículo 9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Aleluia. Versículo 10 do 9 de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência dos santos, a prudência. Por quê? Diz a sabedoria, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Aleluia. Versículo 12. Se fores sábios, para ti sábio será. Se fores escarnecedores, tu só suportará. Aí está a definição do cães e do porco. Não dê pérolas aos porcos, não dê coisa santa aos cães, para que não as pise. Quer dizer, voltando, vai te aborrecer. Então, aleluia, aí está. Estou em França, a paz, comentário, vamos encerrar porque eu já entrei atrasado, mas vamos resumir. Sim. 10 ligações, né, com as mensagens. Sim. Agradecer a todos que ligaram, né, que participaram, nossos amigos pela internet, ouvindo a gente também, muito obrigado. Eu agradeço. E vamos só também alertar as pessoas que ganhar as vidas, né? Sim. Para poder fazer um esclarecimento, um testemunho, né? Que é muito bom para a gente ter aí aquela certeza, o prazer de ter recebido a Bíblia Sagrada, né, Luiz? Assim, eu considero o programa Expressão da Verdade, nós estamos aqui formando uma família, todo mundo participar.
ligar, ver um versículo, não fazer uma pregação. A pregação eu faço, mas só ler um versículo da Bíblia, dar um testemunho e assim por diante. Porque se ele falar algum versículo da Bíblia, é uma prova que ele está lendo a Bíblia. Não ligar para pedir um versículo. Ele mesmo lê um versículo para as pessoas, assim como você faz aí, viu, Tony? Assim como você faz. Então ele lê um versículo para você ler muito, não. Então participa, dá vida ao programa Expressão da Verdade, não fica nessa só ou ligar para pedir música. Não, tudo bem, pedir o hino, pode pedir, mas aproveita pedindo o hino, já fala um versículo da Bíblia. É isso que eu quero, né? Ok, Tony França? Também quero agradecer mais uma vez a participação do Fabiano Silva e vamos acertar com ele, né? Mais tempo aí, vamos procurar ele trazer aqui no estúdio. Também agradecer a nossa querida Conceição Campos, mais uma participação maravilhosa com a oração dela, né? Assim, eu quero lembrar porque esse Fabiano Silva, né? Então, Fabiano Silva. ele está convidado a participar do programa ao vivo, né? Se ele tiver tempo, ele se dispõe um tempo para ir lá, porque vai ser muito bom para ele e para nós também, né? Não é muito necessário você estar ligando para ele, não, porque aí vai se encurtar o tempo, né? Então tem que ser programado. Ele programa um dia para ir aí, para dar uma entrevista, para falar da conversão dele, o porquê ele deu. Você vai entrevistando a ele, porquê que ele resolveu de repente parar com a música secular e enveredou para o caminho. Então ele tem que dar um testemunho, não é já ir administrando palavra. Ele tem primeiro que convencer ao ouvinte da conversão dele. E assim por diante. Era isso que eu esperava dele, né? Ele é ao vivo como qualquer um outro, um pastor, um obreiro que frequenta aí uma igreja, quiser aí dar um testemunho, a gente seja bem-vindo, a gente recebe com muita alegria. Ok, Tony França? Ok, Luiz, valeu, obrigado. Uma paz de hoje. A paz. Muito bem, vamos encerrar o programa porque já... você já passou a oração da irmã Conceição, não já? Já passei a oração dela. Então é o seguinte. A oração que ela mandou e falei aqui. Se você quiser passar novamente, porque aí eu vou emendar com a minha oração,